Opa, e aí família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo e hoje a gente vai falar sobre Zelda Breath of the Wild. E bom, vamos tentar entender o porquê que esse jogo é tão aclamado. Só para deixar claro, rapaziada, todos os elogios que eu vou fazer aqui é especificamente para o jogo Zelda Breath of the Wild, porque a Nintendo merece toda a desgraça, tudo de ruim, sacanagem. Porém, Nintendo é uma empresa mas bem duvidosa mesmo. Ela lança ótimos jogos, mas ela tá pouco se fudendo para nós brasileiros. Então os jogos eles não têm nem legenda em português, eles são mais difíceis de a gente comprar aqui no Brasil, a gente paga muito mais imposto. Então todos os elogios, todas as características faladas vão ser específicas do jogo, porque a gente joga o jogo mesmo sendo tirado de otário, né? Então, vamos lá pro vídeo, rapaziada. E bom, família, para entendermos o quão grande é esse jogo, nós vamos separar em dois tópicos principais: o tópico de história e o tópico de mundo. Esses, na minha opinião, são os dois pontos mais fortes do Zelda Breath of the Wild. E bom, eu ainda não joguei o Zelda Tears of the Kingdom. Caso vocês queiram me ver jogando, eu provavelmente vou estar fazendo live quando vocês assistirem esse vídeo, então é só entrar aí no canal que tá aí na descrição, tá bom? Bom, rapaziada, a história de Zelda Breath of the Wild não é lá uma coisa muito absurda ou muito difícil de entender. Nós começamos a história de um certo momento, que seriam nos possíveis tempos atuais, que seria a atualidade do mundo de Zelda. Mas a história ela é dividida em duas eras distintas, que é a de 10 mil anos atrás e a de 100 anos atrás. Para a gente começar entendendo, em 10 mil anos atrás se juntou um guerreiro, que é o nosso herói, uma princesa e 4 guerreiros que controlavam máquinas chamadas Feras Divinas. Todos eles se uniram contra Ganon, que era como se fosse uma espécie de demônio, uma espécie de divindade sombria, para conseguir derrotá-los. Porém, uma profecia dizia que o Ganon reencarnava. Então, ele teve um ciclo de reencarnação durante muito tempo e esses 6 personagens, né, os 4 controladores da Fera Divina, a princesa e o herói, eles se juntam e ao invés de derrotá-lo, utilizando a espada mestra, o nosso herói acaba selando Ganon. Porém, se passa um tempo na história e uma profecia diz que o segredo para que a salvação do mundo acontecesse estava enterrada sobre rochas. Bom, aí o tempo ele fica um pouco mais confuso, mas se passam mais ou menos 9.900 anos após esses acontecimentos, que aí é a faixa etária de tempo que eu informei da questão dos 100 anos antes da história atual. Que é quando o nosso herói, que agora é o Link, a gente não tem informação clara de que era o Link há 10 mil anos atrás, e a princesa Zelda, que é a filha do rei de Hyrule, que é o mapa, que eu vou falar um pouco mais quando a gente estiver falando sobre mundo, eles se juntam para tentar reverter a questão da profecia de que provavelmente o Ganon voltaria e todos os segredos do mundo estariam escondidos nas rochas. Após muitos anos de escavação, um monte de historiador e arqueólogo encontra o que seriam resquícios daquela era de 10 mil anos atrás e dentro disso encontram as feras divinas, que são máquinas robóticas gigantes, e elas são não dadas, mas elas são passadas para os sucessores daquela geração das pessoas que controlaram ela 10 mil anos atrás. Porém, acontece que o Ganon surge de surpresa no mundo e esses 4 guerreiros que controlavam as feras divinas estavam junto com o nosso herói e a princesa, só que o Ganon consegue tomar posse das 4 feras divinas e assim assassina esses 4 guerreiros. Então, o que acontece? Assassinando esses 4 guerreiros, automaticamente a gente imaginaria que a história acabaria aí, mas falando de jogo de videogame, né? É muito difícil o vilão vencer. Tô zoando. Mas assim, a partir do momento que eles morrem, a princesa Zelda ela não consegue despertar os seus poderes, ela e o Link vão lutar contra o Ganon. Só que na teoria eles acabam perdendo. Quando eles perdem, lembra que eu comentei sobre a espada mestra? A princesa Zelda ela tem que selar a espada mestra para conter uma parte dos poderes e nesse processo o Link perderia parte das suas memórias. E aí, ao despertar os poderes dela, ela consegue meio que selar o Ganon temporariamente. Não é o selo que fizeram há muitos anos atrás. E esse selo temporário duraria pouco tempo, na esperança em que o Link acordasse, recuperasse suas memórias e fosse lá derrotar. E aí que a gente chega na atualidade do jogo, porque se passam 100 anos que tudo isso aconteceu.
E quando a gente começa o jogo, a gente começa com o Link sem memória nenhuma e com ele sem sua espada mestra. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe nada sobre o mundo. E aí começa a história. A gente encontra o fantasma do rei, que era o pai da princesa Zelda. Ele explica pra gente que nós éramos um herói do passado que acabamos perdendo uma batalha. E por aí vai, a história vai desenrolando e a gente continua a história visitando diversos pontos do mapa e em alguns pontos específicos nós encontramos 4 feras divinas. Essas 4 feras divinas, elas não têm mais os seus operadores até o momento que nós entramos nela, porque quando nós entramos, nós vemos que o espírito das pessoas que as controlavam, né, aqueles que o Ganon matou, eles ficaram como se fosse presos ao que seria a fera divina, com um único propósito de vida que é derrotar o Ganon. Então, mesmo mortos, eles conseguem contribuir com a gente para derrotar o Ganon. Isso é uma parada muito, mas muito fantástica mesmo. A história ela vai procedendo, né? Nós vamos explorando diversos pontos do mapa. Eu vou explicar melhor sobre o mapa quando a gente for falar do tópico de mundo. Mas essa medida de exploração, a gente vai entendendo a história de cada região e de cada um desses guerreiros, dos seus descendentes, do quanto eles acreditavam no próprio Link. O Link, o nosso herói, muitas vezes é tirado para um falso herói, porque ele não conseguiu resolver o problema, né? O mundo foi corrompido pelo Ganon e etc. Então, só que acontece que esses 4 guerreiros das Feras Divinas, eles acreditam, mesmo tendo morrido pelo Link, eles acreditam de verdade que o Link ainda pode salvar o mundo. Então a história do jogo se passa com a gente explorando todo esse mapa, recuperando as 4 feras divinas que estavam em posse do Ganon. A gente tem que entrar, resolver vários puzzles e derrotar bosses que seriam mini Ganons. E aí, a partir do momento que a gente derrota, os espíritos dos controladores, eles se spawnam pra gente e a gente consegue conversar e etc. E eles decidem que vão para pontos específicos do mapa para quando começar a batalha final. E após a gente juntar as 4, a gente vai pro castelo principal de Hyrule, né? Ou Hyrule, dependendo aí da tradução, ou falando mais de uma forma português, né? O castelo de Hyrule, onde lá, quando a gente chega para a batalha final contra o Ganon, os 4 membros dos guerreiros que controlam as feras, eles se juntam para atacar o Ganon de uma vez só. E falando no quesito gameplay, eles tiram metade da vida do Ganon, que ajuda bastante, tá? Isso daí é uma parada bem que salva bastante mesmo para nossa batalha final. E a história do jogo consiste nisso, né? É o herói que tá vivendo num que seria um mundo pós-apocalíptico, né? Pós uma derrota, e a gente acorda e vai recuperando as memórias a cada vez que encontra uma das feras divinas. Chegando lá, a gente derrota o Ganon e consegue salvar a princesa Zelda e o jogo finaliza. Bom, rapaziada, Zelda Breath of the Wild é um jogão e a história ela é muito complexa. Falando assim, parece realmente ser uma história genérica, mas quando nós somos apresentados principalmente para esses personagens, apresenta mesmo uma história de peso porque é bem emocionante, porque são pessoas que não estão mais ali vivas, né? Mesmo tendo morrido, elas não perderam o propósito e acreditaram que as coisas dariam certo no final da história. E realmente deram. Eles auxiliam e quando nós finalmente derrotamos o Ganon, juntamente com eles podem descansar em paz pela eternidade. Então, rapaziada, o jogo ele é bem legal sim. Tem muita gente que critica a história dos Zeldas, fala que não é legal, o que eu acho meio absurdo, porque nós temos alguns Zeldas como Ocarina of Time, Majora's Mask, que são jogos fantásticos, histórias fantásticas, mas tem gente que não gosta e cada um tem o direito de achar o que quiser, né? E bom, rapaziada, falando sobre o segundo tópico que eu falei que é um dos pontos fortes do jogo, é o mundo. E quando a gente fala de mundo, a gente fala de mundo aberto e exploração. Zelda é um jogo de RPG que se passa num grande mundo aberto, mas ele é grande mesmo, e apresenta uma exploração muito recompensadora e muito interessante. Óbvio, o jogo tem alguns problemas e uma das coisas que mais me incomoda é a repetição dos inimigos. Isso aí tem muito, mano. E se a repetição de inimigos te incomodar muito, talvez seja um grande ponto negativo, né, que te impeça a jogar. Assim, tem bastante repetição de inimigo, mas eu particularmente não acho que esse seja um fator que defina se você deve jogar ou não o jogo. Tipo assim, o jogo é bem legal, mesmo tendo esse grande ponto negativo. Bom, rapaziada, falando um pouco sobre clima e ambiente do jogo. Bom, o jogo ele fica de noite e de dia, então ele tem esses dois ciclos, ele chove, ele fica calor. Existem mapas que são quase todos, tipo, quase toda a sua parte por cima de um vulcão, então é um mapa quente que você precisa de roupas especiais para estar ficando nesse mapa. Tem mapa que a gente tem um mapa de neve, e nesse mapa de neve a gente tem que usar casaco e usar coisas para aquecer o nosso personagem, senão ele acaba sofrendo por frio.
meio. Existe, por exemplo, também um mapa de areia, e nesse mapa de areia, para entrar é muito fantástico, porque a gente tem que se passar por mulher, porque tinha uma legislação lá que proibia que você entrasse lá se você fosse homem. Isso é até uma questão da história do jogo, muito interessante também. Tem um mapa que ele é grande e sua grande parte é de água, então você precisa de roupa especial para aprimorar a sua natação e conseguir transitar entre um ponto e outro. Então, tipo assim, o jogo ele é muito rico em questão de mapa de RPG. Ele tem bem essa parada que todo jogo de RPG deveria ter, que é ter mapas bem diferentes dentro do seu próprio mapa mesmo. Então a gente tem mapa de fogo, mapa de água, mapa de vegetação selvagem e por aí vai. Então, tipo assim, esse é um ponto muito, mas muito positivo do jogo mesmo. E no mundo também a gente tem coisas para se alimentar, então o jogo em alguns momentos ele tem um estilão bem survival, ele tem a questão da culinária, ele tem a questão da estamina que envolvem a saúde dos nossos personagens, precisa comer para recuperar coração, e isso é muito interessante durante o combate. Então esses são pontos que favorecem muito sobre como é o mundo do jogo. E bom, rapaziada, esse foi só um resumão para vocês entenderem mais ou menos por que Zelda Breath of the Wild é um jogo tão aclamado pela mídia. Ele recebeu uma nota muito alta pelo Metacritical e ele também recebe nota muito alta por quase todos os jogadores que jogaram. A grande maioria das pessoas que jogaram são grandes fãs do jogo. E o jogo realmente é um jogo fantástico. Ele pega elementos de RPG, de survival. Em alguns momentos ele tem uns elementozinhos de Souls-like, por assim dizer, óbvio, sem aquela dificuldade imensa, mas ele junta muitos pontos e tem grandes pontos fortes, e isso faz com que seja um jogo bem completo. Por incrível que pareça, eu elogiando o Nintendo, mas de fato, Zeldinha é um jogo muito legal, e eu recomendo que caso vocês queiram saber mais do jogo, joguem o jogo ou assistam alguma gameplay no YouTube, caso vocês não tenham condição de estar jogando o jogo. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Ricardo e você está no canal Riquezeira. Peço que, se gostou, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis!